Fala, povo de Deus abençoado. Depois de falar que não fazia mais parte do mundo gospel, Gessé Aguiar aparece na igreja Casa do Pastor Davi Passapano e resolve ministrar e cantar. Em seguida, após esse fato, o pastor Davi Passapano se pronuncia defendendo Gessé Aguiar e logo após vocês vão ver o que a pastora Sara Shiva disse sobre o assunto. Já deixe seu like e se inscreva no canal, já deixe seus comentários, obrigado. Gente, que honra! É com muito carinho e amor e gratidão a Deus que hoje Deus proporcionou um momento único de trazer na nossa casa uma pessoa que foi e é instrumento de Deus para a nossa vida. Que eu creio que a canção dele, o que Deus deu para ele, além de salvar, gerou muitas vidas. E hoje, com muita alegria, todos vamos ficar de pé. Eu gostaria de convidar meu grande amigo e irmão, Gessé Aguiar! Aleluias! Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu queria que você cantasse essa comigo. Diz assim: por mim eu parava agora. Quando foi para eu subir aqui, Jeff falou assim: ó, só canta, fala nada aí. Mas ele me conhece. E eu quero dizer algo para todo mundo que está aqui e para todo o Brasil, né? Também. Tenho certeza que tem muita gente assistindo pela internet. Eu tava com muita saudade do altar, sério. Muita mesmo. Subir, cantar. E às vezes a gente não entende algumas coisas. Às vezes a gente não compreende propósitos. Às vezes a gente não entende o porquê disso, o porquê daquilo. Mas quando a gente entende que não importa o momento que a gente esteja vivendo, guarda isso no seu coração. Não importa a fase que você está vivendo, Jesus Cristo, esse cara que você está cantando, que é por causa dele, ele nunca vai te abandonar. Fulano te abandona, ciclano te abandona, seu pai pode te abandonar, sua mãe pode te abandonar, a pessoa que você mais ama pode te abandonar. Mas sabe por que você vai estar de pé amanhã, quando o dia escurecer, quando a tempestade chegar? Por causa de Jesus, por causa dele. Ei, sua casa está de pé por causa dele, você está de pé por causa dele, eu estou de pé por causa dele. Levante a sua mão para cima e declare comigo dizendo: quando eu tiver cansado ou sobrecarregado, sabe o que vai acontecer? Jesus vai me ajudar. Obrigado. Aleluia! Muito obrigado. Deus abençoe. Alguém me mandou uma mensagem dizendo: cara, fulano tá aqui, que é o Gessé. Pô, como eu amo esse menino. Como eu amo esse menino. E ele tava na igreja, alguém me mandou uma mensagem e falou assim: cara, ele tá aqui na igreja, o que você acha? Eu falei: põe ele pra ministrar. Eu nem esperei a pessoa me perguntar o que ia fazer. Eu falei: põe ele pra ministrar. Aí postaram até, o pessoal da mídia, eles gostam de uns problemas. O pessoal da minha igreja gosta de uns problemas, irmão. Aí eles postaram. No nosso secreto, eles postaram. Mas amém. Porque eles são da mídia. E você que é da mídia, você tem que entender que nem tudo que te favorece aos elogios te faz crescer. A maioria das vezes que você irá crescer será na crítica. Então é por isso que crescemos tanto. E eu louvo a Deus por tanta crítica, porque não paramos de crescer. Postaram lá que ele cantou. E aí, uma pessoa especial me marcou num comentário. Nós recebemos muitos comentários. E acredite você, a maioria deles de grande positivos. A
a quem somos e ao entendimento de quem somos como igreja. A grande maioria disse assim: puxa, que legal, pastor, vocês terem dado essa chance. Mas uma pessoa em especial me marcou, dizendo que era da casa e que estava muito triste com o posicionamento da casa, que era como se nós estivéssemos rasgando a Bíblia e não tendo consideração sobre o que a Bíblia diz, a respeito do que diz, sobre as pessoas em quem a Bíblia diz, e algumas outras dizendo que eu botei alguém para ministrar que não deveria e tal. E aí eu respondi a essa pessoa com muito carinho. Ele até achou que a gente ia apagar a mensagem dele. Se você for lá na postagem da casa, você vai ver que não apaguei a mensagem dele. E eu respondi ele com muito carinho. Eu disse, a primeira coisa que eu disse: nós não vamos apagar a sua mensagem. E olha o que eu disse para ele: quando você veio na casa, eu queria que você fosse bem sincero. O que você sentiu quando você entrou aqui pela primeira vez? Unção, graça, arrepio, presença de Deus, tudo isso foi amado. Sua família foi curada em certas ocasiões. E eu disse algo para ele. Eu disse: você acha que isso nasce da onde? Aonde nasce essa visitação de Jesus e do Espírito de Deus, do nosso Pai, nos ambientes da nossa casa? Nasce do acúmulo de pecadores que nós reunimos dentro de uma casa. Eu falei para ele algo assim, eu falei: quando você veio para a igreja, eu não fui te buscar na sua casa. Você veio para casa e você veio para a igreja por decisão sua. Eu nunca te convidei. Então, você pode até estar contra aquilo que nós vivemos, depois de ter se alimentado tanto da gente, mas você não pode, você jamais pode dizer que eu enfiei por goela abaixo alguma coisa sobre você, porque você chegou até nós por causa daquilo que carregamos, e não fomos nós que chegamos até você pelo que você carrega. E respeito o que você carrega, mas se você não quer estar num lugar que desde o início sempre fez isso, nós somos o Casal Worship porque somos, e o Brasil e o mundo canta as nossas músicas por causa que eu sempre fiz isso. Hoje era o Gessé, ontem era o Léo Brandão, era a Juliane, era outros ministros que estavam lá. Então presta atenção, Deus não nos chamou para ser uma igreja para crente nem para evangélico. Eu fico até triste porque algumas pessoas botaram comentários do tipo: eu nunca mais vou ouvir a música de vocês e vou denunciar e vou falar para ninguém ouvir. A gente nunca fez música para crente, a gente fez música para Deus. E as nossas músicas convidam Deus e enxerga Deus nas coisas e nas pessoas. Vocês que se apaixonaram por aquilo que a gente fala de Deus, e agora que vocês estão reconhecendo o que fazemos, estão em crise porque não tem como nos destruir dentro do que somos e na verdade da autenticidade do que somos. Então preste atenção e guarde isso. Eu falo isso para a nossa igreja todo dia. Nós não somos uma igreja para crente e nem sequer uma igreja para evangélico. Nós somos uma casa para quem quer ter uma casa para voltar. Então, todas as vezes que eu colocar alguém naquele lugar para cantar, que vocês chamam de altar, e eu chamo de palco, que isso, pastor? Ali é um altar. Não, o altar são vocês. As pessoas são os altares. Quando os profetas no Velho Testamento iam levantar um altar, eles escolhiam 12 pedras. Jesus, quando foi levantar um altar, escolheu 12 discípulos, homens, porque agora os altares estavam dentro do coração das pessoas e não mais em obstáculos de pedras. Então preste atenção, todas as vezes que eu colocar alguém ali, não é para ministrar no altar, é para sentar numa mesa com o papai. Eu não estou devolvendo um altar para ninguém, eu estou devolvendo uma mesa, a mesma mesa que me está disponível, que todo dia ele me coloca lá para dizer: come aqui, Davi. E às vezes eu sento na mesa dizendo: pai, eu não sou digno de comer essa comida com os meus irmãos. E ele diz: não, a mesa é para os filhos,
não é para os perfeitos, a ceia não era para os perfeitos, ele não morreu pelos perfeitos, ele não chamou Mateus pelos perfeitos, ele disse: eu não vim para os que estão sãos, mas para os doentes, para os pecadores, para isso manifestou o Filho. Então todas as vezes que você se indignar por eu estar colocando alguém numa mesa e fazer uma festa para ele, você precisa lembrar do irmão do filho pródigo e lembrar que você é muito bom como trabalhador cristão, crente, evangelicaço, mas você é horrível como o reino de Deus e você é insignificante para aquilo que Jesus fez quando ele estendeu a possibilidade de pessoas que não podiam ter nem sequer a chance de caminhar com ele, foram escolhidas para ser os seus apóstolos. Então, todas as vezes que eu estabelecer alguém sobre aquele lugar, como faço e fiz com várias e não vou parar, eu estou devolvendo uma mesa para os filhos e não um altar para crente. Então eu quero que Deus abençoe muito vocês. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que entendem e também louvo a Deus pela vida daqueles que não entendem. Mas lembre-se, quando você chegou, eu já era esse mesmo cara e eu fazia as mesmas coisas, e eu e a pastora Giovana, junto com o corpo pastoral, tínhamos a mesma visão. A casa não tem membro, você entra e sai a hora que você quiser. E o dia, porque acredite, esse dia vai chegar, que você se decepcionar com alguém ou com você mesmo e não tiver mais para onde ir, lembre-se que a casa vai estar de porta aberta para receber você de novo e ser abençoado. Agora, sabe o que é mais doido? Ontem o culto, eu vi várias pessoas me dizerem isso. Estava pesado, porque nós somos uma casa que fazemos um culto ao Senhor. E o clima estava um pouco pesado espiritualmente. Mas quando aquele menino subiu para ministrar, é como se Jesus tivesse descido na mesa para liberar algo novo sobre as pessoas. Eu ainda creio que aonde abundou o pecado, sempre irá superabundar a graça. Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês. E peço que o Senhor possa colocar dentro de você a convicção. 6 anos depois que eu me converti, no banco, eu não pude subir no altar por 6 anos. A pastora Ludmila Ferber, na época, era minha pastora, foi minha pastora há 16 anos, tá? 16 ela foi minha pastora. Ela era líder do louvor da igreja. E ela é uma mulher de Deus tremenda. E ela dizia assim, ó, pra mim: você não pode subir no altar. No início, né? Na época, eu ficava até com raiva dela. Falava: ai, que panelinha. Eu ficava com raiva no início. Só que na medida que eu fui amadurecendo em Deus, eu comecei a entender que ela fazia aquilo não era panelinha, era amor, entendeu? E eu me lembro que ela falou assim: pra subir no altar, nunca vou me esquecer uma palavra dela que ela falou assim: é panelinha sim, panelinha de quem quer pagar o preço, panelinha de quem quer se consagrar, pode até virar uma panelona, né, gente? Mas a panelinha significa os separados, os escolhidos. Sabe, não é quem canta bem que está capacitado para subir no altar. Não é quem toca bem que está capacitado para subir no altar. Claro que queremos juntar o talento com a santidade. Mas o que nos capacita para subir no altar não é o nosso talento, é o caráter de Cristo em nós. É a santidade que é a marca do caráter de Cristo em nós. Ou seja, eu quero unir tanto o talento quanto a santidade. Tanto a santidade quanto o talento. Também não quero botar uma pessoa que é santa no altar que não canta bem, que não sabe tocar. É óbvio, gente. Às vezes não tem ninguém que toque bem e que seja santo, então eu vou botar um CD Diante do Trono, vou pegar lá um CD do pastor Cirilo, vou pegar lá um CD da pastora Ludmila, da Nívia, vou lá colocar e vou ministrar o louvor com o CD. Por quê? Porque é melhor eu fazer dessa forma e preservar o altar do que, em nome de aparecer, em nome de agradar o público, eu profanar o altar com fogo estranho, com pessoas que não estão consagradas. Vocês estão me entendendo? São anos. E sabe como é que eu aprendi? Anos que eu prego isso. E sabe como é que eu aprendi sobre isso? Na pele, ó, vivendo na pele.
Eu era cantora de música do mundo, cheguei na minha igreja, amava Jesus, criei em Jesus, todos me amavam, me aceitavam, me davam carinho, me cuidavam, mas eu não podia pisar no altar da minha igreja. E um dia eu fui bater boca com meu pastor, que era o marido da Ludmila na época, e disse: por que eu não posso cantar na igreja? Tem uma irmã lá que não canta tão bem quanto eu canto melhor. Ele olhou para mim e disse: minha filha, você não entendeu ainda que nós estamos te protegendo. Aí eu falei: protegendo de quê? Porque na minha cabeça, que cantei no mundo a vida inteira, o altar era palco para dar show. Eu não entendia que o altar era a linha de frente da batalha de guerra. Então ele falou: minha filha, eu estou te protegendo, nós estamos te protegendo, eu e a Ludmila estamos te protegendo. Eu falei: de quê? Ele falou: você não entendeu que quando você pisa no altar, o lugar se transforma na linha de guerra. O culto é uma guerra espiritual pela conquista dos céus da cidade. Ele falou: se você subir com a brecha que você tem, a brecha era, eu cantava no altar do mundo. Eu cantava no altar do capeta, sem saber que era do capeta, eu nem sabia. Eu fazia parte do grupo dos ignorantes. Eu não fazia parte do grupo dos rebeldes que sabem que está errado e querem errar. Não, eu era uma ignorante. Eu falei: o quê, pastor? Sério? Tem isso, pastor? Meu Deus, ele falou: sim, nós estamos te protegendo, filha. Nós queremos te resguardar. Aí eu falei: pastor, não quero mais subir, não. Deixa esse assunto pra lá. Nunca mais eu pedi para subir no altar enquanto eu cantava no mundão. Subir no altar com a mão suja, coração sujo. O que a palavra de Deus diz? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor é o altar. Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Não se brinca. Agora você imagina o que pode acontecer com uma pessoa que canta no altar do mundo músicas que invocam demônios, ou que invocam espíritos de adultério, ou que invocam espírito de bebedice, de vício em bebida, em droga. Imagina se uma pessoa dessa abre a boca para invocar um negócio desse e depois resolve subir no altar de Deus. Ô, gente, a pessoa só corre o risco só de morrer. Só, entre aspas, só. E eu entendi isso. Eu tive pastores que me confrontaram na cara. Não era porque eu era artista que eles ficaram com medinho de me perder. Ai, a gente não pode confrontar, né? Vai que a gente perde, né? Tem outras igrejas aí de olho no meu artista aqui. Se eu confrontar, o artista vai ficar magoadinho e vai sair da minha igreja, vai para a igreja ali do meu inimigo. Pois eu não tive esse tipo de pastores covardes que ficam se vendendo para falar só o que o outro quer ouvir. Não, eu tive um pastor e uma pastora que tiveram a coragem de me confrontar. E é por isso que eu tenho reproduzido esse caráter de confronto. Porque sem confronto não há mudança. Eu recebi confronto. Foi o confronto que fez eu ser uma pessoa que hoje eu não sou estrela. Eu sou serva. A igreja brasileira ela é despreparada para receber a classe artística. É despreparada para lidar com a seriedade do altar. Eu me lembro quando eu me converti que eu ia às vezes visitar alguma igreja e as pessoas me conheciam porque eu era artista famosa do mundo. E as pessoas diziam assim: ai, canta aqui no altar da nossa igreja. Igrejas que não eram a minha igreja, tá? Falavam: canta aqui no altar, dá uma palhinha, canta algum louvorzinho aqui. Olha, deixa Deus te usar. Quando eu entendi que o altar era um lugar de perigo, de morte, eu falei: gente, que irresponsabilidade! Como é que uma pessoa chama? Eu cantava no mundo. Eu não estava pronta. Eu não tinha condição de subir ali. Isso ia me tornar vulnerável ao mundo espiritual. É muita irresponsabilidade desse povo. É muita, muita. E isso é uma coisa que eu tenho para dizer para vocês. Tem situações que Deus não vai cobrar de quem perdeu a vida, de quem caiu. Tem situações que a conta não vai para essa pessoa que caiu. Sabe para quem vai a conta? Para a liderança da igreja. Tem situações que a conta vai para os pastores no dia do juízo. E vocês sabem por quê? Porque Deus, o justo juiz, sabe que a pessoa que era do grupo dos ignorantes errou por falta de conhecimento. Então Deus não vai cobrar do ignorante, vai cobrar de quem,
não deu o conhecimento de quem tinha poder de ministrar, de quem tinha poder de falar, mas se calou para manter a boa vizinhança. Isso é podre, tá? Eu errei muitas vezes no começo da minha vida, da minha conversão. Eu errei logo no início, foram 2 anos de muito erro assim, na minha caminhada inicial. Mas à medida que eu fui caminhando, eu tive líderes que falaram na minha cara a verdade. Ai, Senhor.